exercitar a atitude do livre pensar. Seja bem-vindo a esta viagem pelo conhecimento de nossa humanidade. Começa agora na Rádio Mundial Light FM, o Despertando a Consciência. Apresentação de Marcos Veda e produção de Omar Ávila. Olá, meus queridos amigos, mais um programa. Hoje a gente vai conhecer o que é universalismo crístico, que vem aí trabalhando a consciência espiritual do terceiro milênio. A gente vai conhecer os princípios, toda a história de como esse movimento começou, entender também que isso não é uma nova religião, como alguns aí pensam também. Na verdade, é uma visão fantástica que o homem está precisando amadurecer sua visão. E as músicas de hoje vão girar em torno desse tema, que é o universo, né? A gente vai começar com Marisa Monte, Universo ao Meu Redor. De volta com Despertando a Consciência, acabamos de ouvir aí a Marisa Monte, que traz nessa canção uma visão muito comum a muitas pessoas. Todo mundo já se sentiu muito só, mesmo estando aí rodeado de pessoas. É incrível como a gente consegue se sentir sozinho, às vezes na multidão, né? Esse é um sentimento comum. E uma coisa, né, que acontece, que era para unir os homens em torno de um ideal, que é o amor, vem sendo utilizada aí ao longo dos séculos, separando, na verdade, os homens uns dos outros, que infelizmente é o que algumas religiões vêm fazendo. A consciência do novo milênio tenta resgatar esse princípio do amor incondicional a todos os seres, tentando olhar para as religiões realmente como pontes entre o homem e Deus. Mas o que aconteceu ao longo dessa história, né? Por que tantas guerras, tantas mortes foram geradas pelas religiões? E será que foi pelas religiões? Se a gente analisar o princípio básico que cada avatar trouxe, né? O avatar é aquele chamado ser que traz o conhecimento para os homens, né? Desperta a curiosidade dos outros no seu tempo e faz com que ele se torne uma referência. E tivemos aí ao longo da história da humanidade muitos avatares. A gente está mais acostumado com a visão de Jesus, porque houve toda uma concepção em torno do nome dele, e colocando até como o próprio Deus, que a gente vai ver que não é exatamente assim, né? Quando a gente analisa a figura de Jesus. Mas tem muitos outros trabalhadores que trouxeram a mensagem de Deus e espalharam ela por todo o planeta. A gente vai começar aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês das leis de cada religião dessas, leis altas, espalhadas pelo mundo, para vocês entenderem que a essência é sempre a mesma em todas as religiões, mudando apenas as palavras ou a colocação delas. Mas percebam, por exemplo, no cristianismo, a gente escuta muito, né? Tudo quanto queres que os outros façam para ti, fazei-o também para eles. E olha só, no confucionismo, o que fala? Não faça aos outros aquilo que não queres que eles te façam. E no budismo, de 5 maneiras, um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Olha como todas essas 3 frases, né, dizem a mesma coisa. Olha no hinduísmo: não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-iria dor. Que interessante, né? No Islã, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Só para a gente pegar as principais, né, que a gente está mais acostumado a ouvir. Mas tem muitas outras que o conceito é o mesmo. Só que um nome aqui que acho que pouca gente deve conhecer. Por exemplo, aqui o
infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos. Então essa mensagem de que precisamos ser para ter é comum a todas as religiões. E assim, são homens, pessoas que nasceram em culturas totalmente diversas, não tiveram contatos entre si, poucos conheceram o conceito um do outro. Por exemplo, dizem que Jesus viajou muito pelo Egito, viajou muito pela Índia, antes de iniciar sua missão de 3 anos. Mas até aí a gente não tem provas arqueológicas sobre isso. Mas é interessante como Jesus trabalha vários conceitos desse também. O que importa aqui entender é que se a gente entende Deus como um ser realmente universal, criador de todas as coisas, é claro que ele não deixaria ninguém sem o seu amparo. E é justamente por isso que ele envia seus missionários, chamados de avatares, para cada cultura. O que acontece, que a gente vem percebendo, é que depois que um avatar vai embora, ele desencarna, o que acontece é que os homens que deveriam administrar esse conhecimento, para perpetuar esse conhecimento, na sua fraqueza, começam a distorcer esse conhecimento, começam a manipular e começam a entender que aquilo pode se tornar uma arma de poder. Porque todos os seres humanos têm dentro de si um instinto religioso muito grande. A gente entende que existe um Criador, um Deus, mas não compreende a linda essência. Se você pegar uma tribo mais primitiva que for, eles têm lá a sua admiração, o seu respeito pelo mundo espiritual, por uma entidade. Podem colocar Deus como o sol, como Deus do trovão, a chuva, enfim. Interligar Deus a uma manifestação da natureza, que na verdade não está errado. Se entendemos Deus como um todo, Deus se manifesta em tudo, inclusive na natureza. Então, percebemos aí essa integração de conhecimento. Boa tarde, Pedro e Omar. Exatamente, acho que na verdade a compreensão que se tem disso é que Deus dá oportunidade a todos os seus filhos. Ele dá, de acordo com o entendimento daquela comunidade, daquela cultura, ele manda um enviado para que aquela cultura tenha a sua palavra. O que acontece depois, como você mesmo bem disse, é que de acordo com as interpretações vão mudando de acordo com as conveniências das pessoas que estão manipulando aquele conhecimento. E aí começam as distorções e começam as separações. E o universalismo crístico, ele busca justamente voltar à essência desses conhecimentos, estudar a origem, a pesquisa histórica, a ciência, a arqueologia, para voltar lá no início, aonde esse avatar trouxe esse conhecimento, antes das distorções, para poder justamente separar o joio do trigo e resgatar esse conhecimento de volta para a humanidade, sem os dogmas, sem a separação, sem as manipulações que foram colocadas aí depois ao longo da história. No terceiro milênio, um desses missionários que vem usando aí a mediunidade do Roger Bottin Paranhos. Roger Bottin tem uma sequência de livros que trabalhou, digamos assim, a implantação desse conceito. Então nós temos aí o Universalismo Crístico, a História das Religiões, que é o primeiro livro que trabalha o conceito aí. E tem outros vários, tem o Avançado, que eu recomendo, são livros fantásticos, que não visam a criação de uma nova religião. A gente vai sempre
reforçar isso. Visa a renovação de cada ser. O foco é sempre a transformação interior de cada um, para entender que nós precisamos dar mais um passo à frente e se libertar dos dogmas que criamos em torno da suposta salvação, ou suposta meu Deus é melhor que o seu Deus. Isso são conceitos que vêm aí da época medieval ainda, que está atrasando o nosso crescimento. Eles separam, eles fazem pai e filho brigar, a esposa e seu marido brigarem por religião. E isso precisa mudar, esse foco. Nós já temos tantos motivos para divisões nesse mundo. Eu acho que o universalismo crístico vem, entre outras coisas, para criar uma ponte de entendimento no mundo onde o fundamentalismo está fazendo com que as pessoas se matem ou matem as outras que não pensam, só porque não pensam igual. O universalismo crístico está fazendo exatamente o extremo oposto, está criando possibilidade de entendimento onde os outros criam divisão, ódio e morte. O universalismo veio para trazer a união, amor, entendimento e paz. Exatamente, Omar. Então, assim, despertando a consciência, ele não vai estar sempre apoiando esse movimento, porque acreditamos nessa ideia, acreditamos que o homem pode crescer, pode evoluir e se entender entre todas as raças. É claro, gente, isso não é para agora, é um projeto de sementes ainda, mas assim como Jesus plantou essa semente lá atrás e ela floresceu grandiosa, mesmo com todas as distorções feitas em seu nome, acreditando que essas sementes, que acredito que veio dele mesmo, vão florescer, porque é um conceito maravilhoso que trabalha o amor incondicional a todas as criaturas, que rompe de vez com essas barreiras que separam uns dos outros. Hermes Trismegisto é o espírito responsável por essa evolução, por esse conceito, de trabalhar esse conceito. Ele usa a mediunidade do Costa Coutinho, junto com outros, e vou só passar aqui um pedacinho do que ele diz. Ele diz assim: a humanidade não evolui aos saltos, mas sim passo a passo. Entretanto, de tempos em tempos, a alta espiritualidade nos presenteia com novos direcionamentos para caminhos verdadeiros, no sentido do amor e do progresso, quebrando paradigmas e convidando-nos a um novo roteiro espiritual. Foi assim na época de Akenaton e Moisés, com a mensagem do Deus único, e depois com Jesus em seu inesquecível convite ao caminho do amor universal. Mais do que nunca, espera-se que a espiritualidade e a ciência se fundam para permitir o maior crescimento evolutivo de nossa humanidade em todos os aspectos. E que nesse ínterim, as religiões que servem e serviram para religar o homem ao divino também se unifiquem para tornar-se um moderno instrumento que auxilie o homem em sua nova jornada evolutiva, no terceiro milênio, a Era de Aquário, que exigirá uma nova postura espiritual, onde o homem deverá conhecer-se, buscar verdadeiramente espiritualizar-se, em oposição à formal submissão religiosa que vigora nos dias atuais. Estamos adentrando na era da conscientização espiritual e abandonando a da alienação frente aos sagrados objetivos da vida. Essas são as palavras de Hermes Trismegisto. E ele aqui é muito direto, essa submissão religiosa, que a gente vê hoje, voltando à era medieval, onde pede as pessoas não pensarem, tem que aceitar um conceito, pronto, acabou, e colocando os outros como perdidos, cultuadores de coisas erradas, semeando
preconceito, semeando aí a perseguição religiosa, porque isso está acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos aí, eu já ouvi de muitas professoras reclamando, né, que dentro das suas escolas estão sendo perseguidas se apresentam uma religião diferente. Se a diretoria for evangélica, por exemplo, e a professora for uma espírita, ela se sente perseguida. Há aí um boicote grande à atuação dessa professora. E no Brasil, que é um estado laico, não pode acontecer isso de forma alguma. Então, temos que dizer não ao preconceito, dizer não a toda e qualquer distinção religiosa, de raça, enfim. Aqui a gente vai ser sempre contra tudo isso. Somos todos irmãos. E é isso que realmente importa. A gente tem que acabar com esse sentimento de se sentir sozinhos no meio de uma multidão. E de uma vez por todas, aprender realmente a olhar para o lado e reconhecer na pessoa que está ao seu lado como simplesmente criado por Deus exatamente com os mesmos direitos iguais a você. Você fala, mano? São os condicionamentos também, a pessoa parar de condicionar, de só amo quem me ama, só amo aquele que pensa igual a mim. O amor, né, se a pessoa for analisar de acordo com a religião dela, seja ela qual religião professar, ela vai ver que o amor não impõe condições. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo, não existe nenhum porém, nenhum condicionamento nessa regra de ouro. Você tem que aceitar o seu próximo do jeito que ele é, amar ele do jeito que ele é. E se a pessoa pensar dessa forma, ela vai ver que ela não pode condicionar nem mesmo ao pensamento religioso dela. Pode ser, a pessoa pode pensar totalmente o contrário. Eu vou passar para vocês também aqui, quem quiser conhecer mais a fundo, né? Tem a página do Universalismo Crístico que faz toda a apresentação dessa ideia, que é universalismocrístico.com.br. Vocês podem visitar a página e conhecer mais a fundo essa ideia de amor incondicional universal. E se quiser conhecer, porque há núcleos de estudo espalhados pelo Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um, que a gente vai marcando, vocês podem acompanhar também pela página do Facebook, é só procurar lá o CRJ, que tem lá o calendário, os estudos, aonde vai ser o local, que a gente vai fazendo assim, reuniões espalhadas pelo Rio de Janeiro, né? Antes que a pessoa pense que isso é uma coisa fechada, que é necessário ter um grande conhecimento. Não, basta você se identificar com as ideias de amor ao próximo, as ideias de amor incondicional, e estar com a cabeça aberta, livre de dogmas, rituais e preconceitos. Eu acho que basta isso para a pessoa se sentir muito bem numa reunião nossa, que nada mais é do que um encontro, um grande encontro, onde nós conversamos sobre diversos assuntos, todos eles muito agradáveis e interessantes. Exatamente, são encontros assim, maravilhosos, onde todos se tratam como verdadeiros amigos e irmãos, e abertos a qualquer religião. E aí, às vezes a gente escuta assim, mas eu gostei da ideia, achei interessante, eu sinto isso dentro de mim, porque eu vejo muita gente se dizendo, eu não tenho religião, eu acredito em Deus. E isso já é um grande início do universalismo crístico, porque ele já entende que Deus está em tudo, por isso ele se enquadra dentro de uma religião específica. Aí alguns perguntam assim, mas eu vou ter que deixar de ir à minha religião para seguir isso? Claro que não. O universalismo crístico não é uma nova religião. Isso
a gente deixa sempre bem claro. É apenas um estudo que busca aperfeiçoar a nossa visão em cima de todas as religiões, amadurecendo a nossa visão. E assim, cada ser, cada um, ele tem os seus hábitos, ele tem a sua forma de ver, ele se identifica com os aspectos externos da religião que gosta. Por exemplo, alguns gostam de louvar, de cantar. Então por que ele vai deixar de fazer isso se ele se sente bem assim? Claro que não deve deixar, ele deve continuar louvando, cantando, porque gosta. Assim como um bandista, ele gosta de conversar com um preto velho, conversar com um caboclo. Precisa deixar? Não, claro que não. O importante é entender que realmente não temos barreiras. Quem está falando dentro da religião, ele está com uma mensagem realmente de amor incondicional ao próximo? Se não está, aí você desconfia, né? Porque quando se fala muito em dinheiro, quando se fala muito em meu Deus é o melhor que os outros, quando se manda, olha, não veio em TV, não veio em nenhum jornal, não faça nada, né? Desconfie, porque quando se manda alguém trancar a mente, alguma coisa está saindo errada aí. Estou querendo manipular a sua cabeça. E isso é feito desde lá de trás. É isso que a gente deve ficar atento. Acho que foi o Dalai Lama que falou que a melhor religião é aquela que faz de você uma pessoa melhor. Exatamente. E as pessoas têm que parar de achar que ir à religião, procurar uma instituição religiosa só na hora que ela está precisando de alguma coisa. E sim procurar a religião para que ela se transforme numa pessoa melhor. Porque se ela se transformar numa pessoa melhor, automaticamente o mundo fica melhor. Sim, sim. Vamos tocar mais uma, né? Vamos ouvir um pouquinho de música. Que sejas meu universo, do PG. É um rap bem interessante.